Olá meus amigos, caros alunos. Hoje uma dica que eu queria passar para vocês que serve para qualquer estudo de qualquer matéria, de qualquer norma, qualquer lei que você for estudar, é o que eu chamo de visão topográfica. Todos meus alunos conhecem bem essa expressão, porque eu costumo sempre nos meus cursos avisar sobre a importância da visão topográfica. E o que seria a chamada visão topográfica? Visão topográfica é como se você estivesse em cima de uma montanha e em cima de um topo e pudesse visualizar aquela matéria por cima. A ideia é que você consiga entender qual é o material que você vai estudar, qual é a lei que você vai estudar, qual é a matéria que você vai estudar. Basicamente, é como se você entendesse a divisão dessa lei, a divisão desta matéria. Pode não ser uma só lei. Nós podemos, por exemplo, estudar um direito ambiental que contempla várias leis. Então, qual é a minha sugestão de estudo inicial? Antes de você estudar uma determinada matéria, tente visualizar, tente imaginar você em cima desse topo da montanha e enxergar como que essa matéria ela é organizada. Se a gente pensar, por exemplo, nos códigos, fica bem fácil de a gente entender isso. Imagine, por exemplo, o Código Penal. Você vai ter uma parte geral, uma parte especial. Dentro da parte especial, você vai ter livros separados, que vai ter crimes específicos, crimes mais relacionados. Então, quando você consegue imaginar um Código Penal, lembrar de um Código Penal, você imagina lá a parte geral inicial, depois a parte especial com os livros específicos. E essa divisão ela é muito importante na hora do estudo, você se situar. Quando você abrir o seu Código Penal para fazer uma leitura da lei ou para estudar conjuntamente com um livro que você tem de estudo, isso vai te situar dentro da matéria. Você vai conseguir identificar mais ou menos aonde aquele conteúdo está dentro do código ou estar dentro do seu estudo como um todo. Isso é muito importante. Isso serve para o seu estudo, isso serve para fazer uma prova discursiva em que você pode manusear leis, manusear vade-mecums. Isso vai te facilitar muito na hora de você ter que consultar rapidamente uma lei. Isso é muito importante dentro de uma estratégia de estudo. Eu já mencionei aqui para vocês quando eu acertei todas as questões de direito penal no concurso de procurador do município de São Paulo, sem saber direito penal. E como que eu fiz isso? Fiz análise das questões e percebi que todas as questões cobravam especificamente crimes contra a administração pública. Então, como eu já tinha uma visão topográfica do Código Penal, eu já analisei o que eu precisava estudar dentro do Código Penal. Código Civil, isso é fundamental. Tem concursos hoje que não caem famílias e sucessões. Você não vai, por exemplo, concurso de procuradoria, muitas vezes não cai famílias e sucessões. Já promotor de justiça, defensoria, magistratura, já é cobrado. Então você ter a organização na sua cabeça dentro da divisão, você não precisa decorar, lembrar, mas ter uma visão. Então a minha dica inicial, que eu sempre falo isso para os meus alunos é: antes de começar a estudar, pega o seu vade-mecum. Então você vai estudar hoje processo civil. Veja que eu estou variando aqui, né? Falei de penal, falei de civil, estou falando agora de Código de Processo Civil. Pegue o Código de Processo Civil e leia o sumário dele. Todo vade-mecum vai ter um sumário. Então, por exemplo, se você pegar aqui, eu estou pegando do meu livro, porque meu livro tem um sumário parecido com um vade-mecum, né? Então, nesse sumário aqui, vocês estão enxergando, vai ter a divisão. O que eu fiz basicamente? Eu peguei os títulos, o capítulo e a seção. Basicamente eu peguei isso do site do Planalto. Você tem lá a lei no site do Planalto. Então, em vez de eu colocar os artigos, eu só selecionei o sumário da lei. O sumário da lei vai ser os capítulos, as seções, os títulos. Então, se você visualizar aqui, você consegue identificar. Pô, o capítulo 1, o título 1 fala dos direitos do consumidor, tá? O título 2 vai falar das infrações penais. Título 3, da defesa do consumidor em juízo. Então você começa a visualizar. Dentro do título 1, quais são os capítulos, né? Nem se preocupe tanto com as seções, mas
os capítulos tratam do quê? Então você vai identificar, por exemplo, que no capítulo 4, por exemplo, vai ter o tema da responsabilidade, que é um dos temas mais importantes do Código de Defesa do Consumidor. E isso vai te ajudar muito a você lembrar que mais ou menos naquela parte ali do artigo, vai ter artigo 12, artigo 18, quando você for estudar, vai ter lá o tema sobre responsabilidade. Então essa visualização ela é fundamental e, como eu disse, serve para qualquer lei, qualquer código e qualquer matéria, ainda que seja uma matéria com várias leis. Se hoje você for estudar processo coletivo, por exemplo, você não vai estudar uma única lei. Você vai estudar um complexo de leis, não é verdade? Você vai estudar a lei da ação civil pública, você vai estudar a lei do mandado de segurança coletivo, você vai estudar o mandado de junção coletivo, você vai estudar a lei de ação popular. Em alguns momentos você vai ter que se valer de algumas leis, de alguns artigos específicos dentro de algumas leis, como o Código de Defesa do Consumidor, título 3, como o Estatuto do Idoso, como o ECA, que vão conter dispositivos que tratam do processo coletivo. Então, o que é legal quando você for estudar processo coletivo, por exemplo? Você ter na sua cabeça inicialmente, e isso logicamente os livros podem te ajudar muito, a você ter um esquema de quais são as leis que compõem o processo coletivo. A mesma coisa quando você for estudar direito ambiental. Quando a gente estuda direito ambiental, nós não temos um código de direito ambiental, não é verdade? Nós temos várias leis que tratam de temas relacionados ao direito ambiental. Lei de crimes ambientais, a lei de recursos hídricos, enfim, várias e várias leis. A lei de política nacional do meio ambiente. Então você ter em mente essas leis visualmente é importante, inicialmente, para você se situar. Aonde eu estou aqui? O que trata cada lei? Então, vou estudar direito ambiental, entender o que trata cada lei. Tá? Vou estudar o ECA. O ECA já tem uma lei própria que trata da criança e do adolescente. Então, deixa eu entender essa lei. Como é que essa lei ela é dividida, ela é organizada? Isso é muito importante. Uma lei ela não é aleatória. Ela não contém um monte de dispositivos que o legislador foi colocando aleatoriamente. Não. Os artigos são tratados dentro de cada temas. E esses temas, quando você visualiza ele, facilita muito o seu estudo a entender como que a lei foi criada, estruturada. Então, na hora de você for estudar, ou na hora que você for ler, se simplesmente você for só ler a lei, isso vai já facilitar muito a sua leitura, o seu estudo. Então faça essa análise, é muito rápida antes de qualquer estudo, então você não vai gastar muito tempo. Essa leitura do sumário dos vade-mecums, ou se você for baixar uma lei do site do Planalto, vai estar já em negrito normalmente os capítulos, os títulos e pelo menos os capítulos dessa lei, para você identificar como que essa lei é estruturada. Isso vai te facilitar, como eu te disse, em vários momentos da sua caminhada de concurso. Tá legal? Então, visão topográfica, essa é a dica de hoje. Grande abraço e bons estudos.